Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, recebe os ministros da Justiça e da Educação para discutir um novo modelo de internação para menores que cumprem medidas socioeducativas. E você vai ver também. Ministro Rogério Schietti, do STJ, nega habeas corpus aos irmãos Wesley e Joesley Batista, acusados de uso de informação privilegiada para lucrar no mercado financeiro. Primeira turma do Supremo mantém pena de prisão para réu condenado por agredir a companheira. E relatório global da Unesco aponta avanços e deficiências da educação no mundo. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, recebeu os ministros da Justiça e da Educação para discutir um novo modelo de internação para menores que cumprem medidas socioeducativas. A implantação do projeto deve ser já no próximo ano. O encontro com os ministros foi para discutir a implantação de um novo projeto de ressocialização de jovens infratores focado na educação e capacitação profissional. Esse modelo já existe no estado de Minas Gerais. Existem dois projetos, um em Itaúna, Minas Gerais, e outro numa cidade em Fortaleza, que ela quer ter como referência, a partir de uma ação conjunta do Ministério da Educação e Ministério da Justiça, tendo como objetivo justamente mudar o paradigma justamente desses espaços dedicados a jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. O ministro da Justiça terá que analisar a previsão legal para esse projeto receber incentivo do Fundo Penitenciário e também como esse dinheiro será administrado. Na medida provisória, havia uma expressão legal que autorizava inequivocamente o financiamento para esse tipo de atividade. No projeto de conversão, essa linguagem foi retirada, nós temos agora que reconstruir a concepção do FUNPEN para atender essa demanda social. E no segundo passo, verificar se o mecanismo mais eficaz será transferir o recurso para o Ministério da Educação, FNDE, para o município ou para a APAC, a figura jurídica da APAC. Então o trabalho do Ministério da Justiça é esse. O ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, negou habeas corpus aos irmãos Wesley e Joesley Batista, da JBS. Os empresários foram presos preventivamente na Operação Tendão de Aquiles, acusados de uso de informação privilegiada para lucrar no mercado financeiro. Os pedidos de liminar em habeas corpus são contra decisões do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo, que negou a revogação da prisão preventiva. Antes desse posicionamento, o STJ já havia indeferido o mesmo pedido aos irmãos Batista, só que em habeas corpus requeridos contra decisões que apenas negaram a liminar em segunda instância, sem que tivesse havido julgamento de mérito. A prisão preventiva, segundo essas decisões, foi necessária para assegurar a ordem pública, já que os irmãos teriam continuado a prática de atividades ilícitas, mesmo após o acordo de colaboração premiada. A defesa dos empresários considera a ordem de prisão ilegal por ela não ter apontado nenhum elemento concreto que justificasse a medida, mas apenas hipóteses. O argumento de reiteração de conduta também foi contestado pelo fato dos irmãos não ocuparem a presidência da empresa e não praticarem atos de compra de dólares. Para o ministro Rogério Schietti Cruz, a decisão judicial é concreta e não possui dúvidas. O ministro destacou o entendimento do juiz federal de que os irmãos poderiam praticar delitos por um simples contato telefônico, ato que não seria capaz de coibir com medidas alternativas diferentes da prisão. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela sexta turma do STJ. O juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-gerente da Diretoria Internacional da Petrobras, Pedro Xavier Bastos, a 11 anos e 10 meses de reclusão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele foi preso no dia 25 de maio deste ano, no Rio de Janeiro, e está detido no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Pedro Bastos é acusado pelo Ministério Público de receber 4 milhões e 800 mil dólares em propina no contrato que selou a compra para a Petrobras de parte de um campo de petróleo no Benin, na África. O condenado assumiu ter recebido o valor, mas disse que era pagamento de uma consultoria. Ainda cabe recurso da decisão. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve a pena de prisão para um réu condenado por agredir a companheira.
4 votos a 1. Os ministros da primeira turma mantiveram a condenação de um homem a 20 dias de prisão pela prática da contravenção penal de vias de fato, agressão física praticada contra pessoa incapaz de se defender. Ele agrediu sua ex-companheira com tapas e chutes no rosto. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, limitação de fim de semana. Mas o Superior Tribunal de Justiça derrubou a substituição e manteve a decisão de primeira instância. No Supremo, a defesa questionou o entendimento do STJ. Para a relatora, ministra Rosa Weber, não pode haver substituição por uma pena mais branda em casos que envolvem a Lei Maria da Penha. O artigo 41 da Lei Maria da Penha obsta a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito em todo e qualquer caso de prática delituosa que envolva violência doméstica e familiar quanto contra a mulher. O ministro Marco Aurélio divergiu, lembrando que o casal já voltou a conviver. No caso, assentar que bem andou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao substituir aquela pena de prisão pela limitação de fim de semana. Mas a maioria dos ministros acompanhou o entendimento da relatora, ministra Rosa Weber, mantendo a pena de prisão. A ratio dessa nova legislação foi exatamente punir de forma, independentemente do tamanho da pena, mas punir de forma exemplar algo que culturalmente no Brasil sempre foi aceito como normal. As pessoas passarem a temer que, diante de condutas ilícitas, vão sofrer uma consequência negativa efetiva imposta pelo ordenamento e, portanto, penso que aqui não haveria solução alternativa diferente da que foi produzida nas instâncias inferiores. O brilhante voto da ministra Rosa Weber está exatamente na mesma linha dos documentos transnacionais que o Brasil firmou em relação à proteção da mulher contra a violência doméstica. A Justiça prorrogou a entrega da celebração do acordo final entre o Ministério Público Federal e as empresas responsáveis pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. A proposta final deve ser entregue no dia 16 de novembro. Este mês, o maior desastre ambiental do país completa 2 anos. O acidente em Mariana, causado pelo rompimento da barragem de Fundão, envolve a empresa Samarco e suas acionistas, Vale e BHP Billiton Brasil. A forma como será feito o diagnóstico socioeconômico em toda a bacia do Rio Doce e a contratação de assessorias técnicas para descobrir a situação dos atingidos ainda estão em andamento. As empresas responsáveis pela tragédia ambiental e o Ministério Público Federal tinham até o dia 30 de outubro para apresentar um acordo sobre como será feita a compensação aos atingidos, mas a Justiça prorrogou para o dia 16 de novembro as negociações. O Ministério Público Federal, em maio de 2016, estimou o prejuízo ambiental, social e econômico em 155 bilhões de reais. 19 pessoas morreram no acidente. Uma liminar concedida pela juíza Milena Angélica Drummond Moraes, do Rio de Janeiro, permite que o Flamengo jogue no Maracanã em 2018, sem que o consórcio que administra o estádio aumente o valor do aluguel. Atualmente, o contrato, que vai até o fim deste ano, prevê que o clube pague por partida entre 250 e 700 mil reais, valor bem acima do que é pago pelo Fluminense ao Maracanã, que é de 100 mil reais por decisão da 16ª Câmara Civil do Rio. De acordo com a decisão da juíza, os valores estabelecidos em contrato, ainda que sob argumento do Flamengo de que são exorbitantes, foram aceitos pelo clube e não devem sofrer redução nem serem reajustados no próximo ano. A juíza marcou para 5 de novembro uma audiência de conciliação. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. As regras do Enem e a punição para quem tenta fraudar as provas. Voltamos em instantes. O município de Teotônio Vilela, em Alagoas, deve encerrar o lixão da cidade em até 30 dias. Plástico
plástico, pneus, descartes eletrônicos e até carcaças de animais. Todo esse material é trazido diariamente para esse espaço conhecido como Lixão de Teotônio Vilela, no interior de Alagoas. Mas por determinação da Justiça, essa situação pode estar com os dias contados. Essa decisão é oriunda de uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público em razão do descumprimento do município já reiterado quanto às determinações legais de disposição dos dejetos e resíduos sólidos. Em decisão proferida pela juíza Lívia Matos em 9 de outubro, a Prefeitura do município de Teotônio Vilela tem até 30 dias para encerrar as atividades do lixão da cidade. A quantidade de resíduos sólidos neste espaço é muito grande. O lixo de toda a cidade de Teotônio Vilela é trazido para cá há pelo menos 16 anos. Um grave risco para quem manuseia todo esse lixo e para o meio ambiente. O lixão, como é comumente chamado, é, na verdade, um grande apanhado de insalubridade. Ali se encontram depositados pneus, dejetos de hospital, carcaça de animais. De acordo com a juíza, os autos do processo apresentam ainda uma solução bastante plausível, inclusive já adotada por um município vizinho, que tem dado destinação correta aos resíduos sólidos. O município de Junqueiro, que é bastante próximo aqui de Teotônio Vilela, já tem tomado iniciativas nesse sentido, inclusive contratando uma empresa que faz esse transporte entre os resíduos coletados no município até uma estação de tratamento na municipalidade de Craíba, se eu não me engano, bem próximo ali de Arapiraca. Existe um custo mensal para isso, mas o custo não é tão expressivo quanto o custo social e ambiental que se tem com a manutenção do lixão. O que, segundo esse representante da Prefeitura de Teotônio Vilela, vem sendo feito pelo município. O lixo de Teotônio Vilela agora está sendo levado para o CTR na cidade de Craíbas, por determinação do Ministério Público e da juíza de Teotônio Vilela. E o lixão de Teotônio Vilela, nesses dias, a gente vai reunir com o Ministério Público e com a juíza para pedir o encerramento do lixo da cidade de Teotônio Vilela. Mas logo em seguida constatamos que o lixo ainda vem sim sendo trazido para esse local. A magistrada reforça que se até o dia 9 de novembro a determinação judicial não for cumprida, a Prefeitura será multada e o lixão interditado. A multa foi estabelecida no valor de R$20 mil por dia de descumprimento, no caso da decisão não ser adequadamente observada. Eu fixei 30 dias para que isso pudesse ser cumprido pelo município. O desejo do Poder Judiciário é que as coisas se resolvam da melhor forma possível, afinal de contas, os maiores beneficiados nessa situação são os moradores da cidade. O Brasil tem hoje pelo menos 100 milhões de internautas. Isso significa que mais de 50% da população do país está conectada ao mundo virtual. E com o crescente número de usuários, surgem também pessoas tentando tirar proveito dessa situação para roubar dados e até subornar alguém. É o chamado crime cibernético. Imagine toda a população de São Paulo e do Rio de Janeiro, duas grandes capitais do país, juntas. Agora multiplique por 2. Não dá o número de vítimas de crime cibernético no último ano no Brasil. Foram 42 milhões e 400 mil pessoas. Esta estudante levou um susto quando começou a receber no celular mensagens de homens interessados em pagar para fazer sexo com ela. Eu estava trabalhando, estava fazendo estágio e meu telefone começou a se encher de mensagens de homens, a maioria homens, perguntando se eu fazia programa, onde eu atendia, quanto eu cobrava. Aí mandava fotos, me pedia fotos, e só que a princípio eu não entendi nada. Meses depois, a situação se repetiu. Foi então que a jovem descobriu que o nome e o número de telefone dela foram divulgados em uma lista na internet de supostas prostitutas. Foi nessa segunda vez que eu fui na delegacia. Só parou depois que eu peguei meu chip, quebrei e joguei fora. A criação de um perfil falso ligado à prostituição e a divulgação de fotos ou vídeos na internet sem autorização são considerados crimes de difamação e injúria.
a pena pode chegar a 1 ano de prisão. Em alguns casos, a divulgação é chamada de revenge porn, ou pornografia de revanche. O termo é usado para designar ex-namorados, ex-amantes ou hackers que utilizam vídeos e imagens íntimas de uma pessoa com o objetivo de humilhar, ameaçar ou fazer uma extorsão. Em maio de 2012, o Brasil acompanhou um dos casos mais emblemáticos de crime cibernético cometidos no país. O roubo e a divulgação de mais de 30 fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann. Hackers invadiram o e-mail da artista e a chantagearam por meio de mensagens anônimas, pedindo R$10 mil para pagar as imagens. O caso foi parar no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou e colocou em vigor a Lei número 12.737, conhecida como Lei Carolina Dickmann, que tipifica delitos cometidos em meios eletrônicos e na internet. 2 anos depois entrou em vigor o Marco Civil da Internet, que estabeleceu direitos e deveres para internautas e provedores. Até então, não havia regras específicas sobre os crimes cibernéticos. As decisões judiciais variavam. Alguns juízes puniam sites por páginas ofensivas criadas por usuários, enquanto outros magistrados optavam por penalizar apenas o responsável pelo conteúdo. O Marco Civil da Internet estabeleceu que as entidades que oferecem conteúdo e aplicações só serão responsáveis por danos gerados por terceiros se não acatarem ordem judicial exigindo a retirada das publicações. Na maioria dos casos, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a tese da responsabilidade subjetiva, ou seja, o provedor torna-se responsável pelo conteúdo inapropriado publicado por terceiros se, ao tomar conhecimento do crime cibernético, não tomar as providências necessárias para a remoção do conteúdo. Em julgamento de um recurso da Google, o ministro Vilas Boas Cueva destacou que não se pode exigir dos provedores que determinem o que é ou não apropriado para divulgação pública. Cabe ao Poder Judiciário, quando instigado, aferir se determinada manifestação deve ou não ser extirpada da rede mundial de computadores e, se for o caso, fixar a reparação civil cabível contra o real responsável pelo ato ilícito. Mesmo com legislações e decisões judiciais, quem trabalha no combate a esse tipo de crime garante: muitos crimes podem ser evitados se o usuário tomar algumas medidas de segurança. Nas redes sociais, nunca passe informações pessoais, nunca passe fotos, não é? Tem que ter muito cuidado. Na parte bancária também. Na parte bancária é muito importante ter seu sistema operacional sempre atualizado, antivírus, não é? Muito cuidado para acessar a tua conta em computadores que você não conhece, que você pode ter sua senha capturada, não é? Uma investigação da Polícia Civil do Distrito Federal apontou uma tentativa de fraude em concursos públicos e no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Vários suspeitos foram detidos. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro para 6.731.000 participantes. E para falar sobre esse assunto, a repórter Carolina Chaves está com um especialista. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, eu vou conversar agora com o advogado, o doutor Amaury Andrade. Doutor Amaury, fraude é crime, todo mundo sabe, né? Mas como é feita essa fiscalização para evitar esse tipo de crime em provas como as do Enem, por exemplo? Muito boa tarde. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bem, a fiscalização é feita pela própria banca. A própria banca que organiza, né, o certame, ela mesma é responsável por ter servidores, funcionários que estejam ali prontos e em atendimento às peculiaridades que podem ocorrer naquele certame, sendo fiscalização, né, deter as pessoas que porventura venham fraudar. Então isso fica a cargo da própria banca. Nada eximindo de que a Polícia Federal possa dar o suporte, a Polícia Civil possa dar o suporte necessário às pessoas que porventura cometerem o crime, serem detidos em flagrante. Agora, quem pratica esse tipo de crime, existem os dois lados, né? Quem fornece, né, esse serviço de forma fraudulenta, essa fraude, e quem contrata também, né? Com relação às punições, né? São diferenciadas? Bem, com o advento da Lei 12.550 de 2011, veio inserido no Código Penal o artigo 311-A,
que é vinculado lá aos crimes contra fraudes, né, fraudes contra certames de interesse público. Esse artigo ele foi inserido no Código Penal no intuito daquelas pessoas que utilizam ou que divulgam, né, documentos sigilosos de certames públicos possam sim serem punidos. A pena é de 1 a 4 anos, então tanto a pessoa que contrata quanto aquele que facilita ou divulga esses documentos sigilosos, eles também são punidos da mesma forma. Agora, muitos que prestam o Enem, né, são menores, né? Os pais, eles podem ser responsabilizados por esse tipo de fraude? Sim. Geralmente, os pais é que contratam esses fraudadores, né? Essas pessoas que, porventura, venham colaborar, né, uma organização criminosa que venham colaborar para a divulgação desses documentos públicos. Então, uma vez que os pais contratam, ele incorre nesse crime do artigo 311. E a depender da situação fraudulenta, poderá também incorrer num crime de corrupção ativa, né, contratando um funcionário público, isso é, se o funcionário público for daquela repartição pública que, porventura, o certame está sendo beneficiado, aquela pessoa poderá incorrer também no crime de corrupção passiva, né, ou melhor, corrupção ativa. E se o menor for aquela pessoa que contrata, ele vai responder também por ato infracional, análogo ao crime do artigo 311 também, e nisso com as punições necessárias lá de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se houver um prejuízo à administração pública, também é um agravante? Sim, se tiver um prejuízo à administração pública, o que nós temos aí no 311 do Código Penal é uma causa, uma qualificadora do crime. O crime deixa de ser de 1 a 4 anos a punição e passa a ser de 2 a 6 anos, nesse caso específico. Ok, muito obrigada pelas informações e pela participação no Jornal da Justiça. É com você, Érica. Obrigada, Carolina, e obrigada também ao doutor Amaury. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Relatório global da Unesco aponta avanços e deficiências da educação no mundo. A gente volta já já. O relatório global da Unesco aponta os avanços e o que ainda é preciso melhorar na educação mundial. O Brasil se destaca por determinar em lei o acesso à educação e por responsabilizar quem não cumpre com esse direito. Os dados com os avanços de metas na educação são divulgados a cada 2 anos. O tema deste relatório é responsabilização na educação. O documento da Unesco revela que o apoio de instituições que ajudam a financiar projetos educacionais diminuiu. Mesmo assim, segundo a Unesco, o Brasil está em vantagem sobre alguns países no principal quesito de responsabilização. Isso porque a nossa legislação, além de determinar o acesso à educação, ela responsabiliza quem omite e não garante esse direito fundamental. A Constituição criou um conjunto de regras a respeito da educação que deram, ao mesmo tempo, a noção de acesso universal e qualidade. Por outro lado, se transformou numa responsabilidade comum do Estado, da sociedade e da família à educação. Isso foi muito importante para o conjunto de regras e normas que vieram depois da Constituição de 88, que tentaram adaptar esse princípio e essa forma de ver a educação no Brasil, e tem sido de grande valia para que haja uma política de educação que seja ampliada em todos os níveis, tanto nacional como nos níveis estadual e nos níveis municipais. 82% dos 196 países incorporaram o direito à educação em seu ordenamento jurídico. 55% responsabilizam o governo por violar esse direito. 41% já foram processados por esse motivo. 264 milhões de crianças e jovens não frequentam a escola. O número de jovens não alfabetizados diminuiu 27% em todo o mundo, mas ainda existem mais de 100 milhões que não sabem ler. A regulação da educação no Brasil tem orientado outros países, mas as deficiências por aqui ainda são muitas. Atualmente, 13 milhões de brasileiros são analfabetos. Nós precisamos melhorar esse índice. Além disso, nós temos também uma baixa cobertura da educação técnica e profissional, e essa cobertura precisa ser expandida, precisa ser aumentada, porque os nossos jovens têm que ter a oportunidade de fazer uma educação profissional, caso queiram, para ficarem preparados para o mundo do trabalho.
né? Temos também que investir numa educação mais focada para a cidadania global, para o desenvolvimento sustentável, uma educação com qualidade. O relatório ainda apontou dificuldades no acesso ao ensino superior. Segundo a Unesco, o ingresso à universidade está diretamente relacionado às condições socioeconômicas do estudante. Uma medida simples que faz a diferença. Há quase 2 anos, os tribunais de justiça começaram a adotar canecas e copos de vidro em vez de descartáveis. E olha só, em 2016 a economia chegou a 2.700.000 unidades. Pouca gente sabe, mas um copinho desse, de plástico, se descartado na natureza, demora pelo menos 200 anos para se decompor. Quase 3 gerações dos seres humanos. Isso preocupa mesmo e faz muita gente mudar de atitude. Foi o que aconteceu nos tribunais de justiça. O tradicional hábito de tomar água e cafezinho em copos plásticos já não é mais o mesmo. Agora, os servidores trazem as próprias garrafas de casa. Essa é uma forma de todos respeitarem a Lei 13.186 de 2015, que criou a Política de Educação para o Consumo Sustentável. Ela estimula que os órgãos públicos adotem cada vez mais práticas ecologicamente respeitáveis. O princípio que eu vejo importante da lei é a conscientização das gerações futuras, a obrigatoriedade dessa conscientização. Segundo o balanço socioambiental do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça, só no ano passado mais de 2.700.000 copos descartáveis foram economizados nos tribunais do país. O impacto ambiental que o plástico causa foi um dos motivos para o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, promover uma ação institucional para distribuir canecas aos servidores e magistrados. Essa iniciativa incentivou os servidores, os magistrados, os terceirizados, os estagiários a utilizarem canecas de vidro, copos de vidro e não mais copos descartáveis no âmbito do tribunal. Com isso, atualmente, o que a gente imagina é que aproximadamente 13.000 copos descartáveis deixaram de ser utilizados diariamente. No Supremo Tribunal Federal, a ação está perto de completar 2 anos. Deu tão certo que toda mesa que a gente passa, canecas, copos e garrafas estão lá. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde.